Bom, um dos trabalhos mais relevantes aí nesse período de trevas e de pestes é da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão. Então, vou entrevistar o Domingos Sávio, que vai contar um pouquinho o trabalho que está sendo feito em relação à população carcerária. Domingos, queria que você explicasse primeiro como funcionam as câmeras do Ministério Público, e especificamente essa ligada à questão penitenciária. Bom dia. A sétima Câmara de Coordenação e Revisão é responsável pelo controle externo da atividade policial e pelo sistema prisional, então tentando coordenar a atuação dos colegas no país inteiro nessa área. E a nossa atuação, portanto, está ligada fundamentalmente, nesse momento, à questão do sistema prisional, até porque entendemos que é a parcela da população mais vulnerável ao vírus ao coronavírus, a essa pandemia que estamos vivendo, pelas condições que já conhecemos. O próprio Supremo reconheceu há alguns anos atrás que no sistema prisional brasileiro nós vivemos um estado de coisas inconstitucional. Tá. E como é que foi o encaminhamento dessa decisão do ministro Marco Aurélio de Mello, recomendando aos juízes maneirar aí nas prisões? Pois é, uma ONG de São Paulo, o Instituto de Defesa do Direito de Defesa, ingressou com uma ação cautelar incidental nessa ADPF 347, que é essa ação em que o Supremo reconheceu o descalabro do sistema prisional brasileiro. O ministro acolheu o pedido e conclamou, a expressão, o verbo é esse, conclamou os juízes de todo o país a adotarem algumas medidas. E quais são essas medidas? São a concessão, a revisão de todas as prisões preventivas que foram decretadas, verificando aquelas que são extremamente necessárias, manter só aquelas necessárias, conceder livramento condicional a todos aqueles que estejam no grupo de risco previsto pelo Ministério da Saúde, pela Organização Mundial da Saúde. Idosos, portanto, presos com mais de 60 anos, imunodeficientes, com portadores do vírus HIV, com diabetes, enfim, um conjunto de pessoas nessa situação, mulheres gestantes ou lactantes. Sobretudo, a concessão de livramento condicional para aqueles que não cometeram crimes violentos, com violência ou grave ameaça à pessoa. Qual é a lógica? E depois dessa decisão do ministro Marco Aurélio, o Conselho Nacional de Justiça também editou uma recomendação nessa mesma linha. O que a gente está vendo no enfrentamento dessa situação com relação ao sistema prisional? O conflito de duas visões. Uma ligada ao que a gente pode chamar de necropolítica, em que a única solução apresentada é proibir as visitas e proibir as saídas temporárias, aumentar o encarceramento, aumentar as muralhas e, de alguma forma, dizer o que está no subtexto é que se dane, que se explodam, morram, mas não nos contaminem. Não serão contaminados, nem nos contaminem. E o perverso disso é que esse aumento da reclusão é feita para evitar a contaminação. E aí conta uma história curiosa. Nos presídios federais, já há um ano, ao ver da sétima Câmara de uma maneira inconstitucional, a conversa, não há mais contato físico do preso com seu advogado e com as pessoas que o visitam. E, apesar disso, apesar de não haver o contato físico, foram também proibidas as visitas. Então, é um nonsense. Então, uma primeira visão é essa, ligada à necropolítica.
né? Vamos trancar, aumentar a tranca e pronto. E há uma outra visão, que felizmente vem sendo adotada pela cúpula do Judiciário, Conselho Nacional de Justiça, como eu disse, essa decisão do ministro Marco Aurélio, e depois uma interessantíssima experiência que eu acho que a gente precisa enaltecer, que é do Estado de Minas Gerais, que é uma portaria conjunta do presidente do Tribunal de Justiça e do governador do Estado, do corregedor-geral da Justiça e do secretário de Justiça responsável pelo sistema prisional estadual mineiro, em que se recomenda exatamente a flexibilização. Não é, veja bem, não é porque também se diz com facilidade o contrário, né? Não é abrir as portas da cadeia, né, em função da epidemia, mas é reavaliar e verificar quem são as pessoas que, de forma imprescindível, precisam estar contidas e presas. Esse critério de soltar aqueles que não cometeram crimes violentos ou com violência contra a pessoa ou com grave ameaça, é um critério muito razoável. E foi isso que fez, portanto, o CNJ, o Supremo, através do ministro Marco Aurélio, e estão fazendo alguns tribunais pelo país afora. Deixa eu dizer, então, a Sétima Câmara apoia integralmente essa segunda posição. Mandamos um ofício a todos os governadores, difundindo essa experiência de Minas e estimulando que elas sejam adotadas também em outros estados da federação. É preciso, com urgência, reduzir a, a quantidade de presos que temos. Só para lembrar um número, nós vivemos um país em que o Estado brasileiro não sabe dizer com certeza quantas pessoas estão presas. Há um primeiro número que fala em 723 mil, que é o número oficial do DEPEN. Há um outro número, que é do CNJ, que fala em 823. E ainda um terceiro número, na casa dos 800 mil, que é do CNMP. Mas, de qualquer forma, em qualquer um dos números, o número de presos com relação às vagas é mais que o dobro na média. Há presídios em que nós chegamos a 4, 5 vezes essa situação. O estado em que se aventa, em que a situação sanitária é mais grave, que é o Rio de Janeiro, é o estado que tem a situação talvez mais calamitosa em termos de superlotação penitenciária. Se nós não trabalharmos com rapidez na liberação, na manutenção apenas daqueles presos que efetivamente têm que estar contidos, vinculados a organizações criminosas, por grande periculosidade, nós vamos ter um verdadeiro genocídio na população carcerária. O Domingos, a gente sabe que a tendência aí da justiça nas últimas décadas foi a questão de drogas, prisão em massa de jovens aí com alguma quantidade de droga, ou que tinham papéis secundários ou terciários na distribuição de drogas. Você acredita que vai haver uma mudança nesse enfoque? Bom, pelo menos poderia, nesse momento do forte da epidemia, que se liberasse a grande massa da população carcerária. Hoje, enfim, os dados já mostram que mais de 50% dos novos encarcerados estão ligados ao tráfico. E o que a gente tem percebido, e eu atualmente atuando no STJ, tenho tido a possibilidade de ter a visão do país inteiro, é que quem está sendo preso são aqueles envolvidos com aquilo que a lei chama de tráfico privilegiado, e que os juízes não reconhecem como tráfico privilegiado, os tribunais não reconhecem. O STJ e o Supremo têm soltado muito mais do que os tribunais. Isso é uma distorção impressionante. O que é o No tráfico estado de São privilegiado? Paulo, o tráfico privilegiado é daquele que é primário, o primário tem pequena quantidade de drogas. Ou seja, é aquele da esquina. A lei se preocupou com isso. Os juízes é que têm, na sua maioria, aplicado pouco essa possibilidade. Por exemplo, eu dou um exemplo que é importante que se dê
porque é quase um exemplo de denúncia. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo sistematicamente tem reconhecido, quando reconhece o tráfico privilegiado, aplica a pena de 1 ano e 8 meses de prisão. E sistematicamente aplica primário ou não primário a prisão no regime fechado. Eita! São centenas, são milhares a cada ano de habeas corpus que o STJ concede para liberar pessoas nessa situação. Portanto, nesse momento de epidemia, não é possível que o Tribunal de Justiça do maior estado do país continue de olhos fechados. Pode fechar os olhos para tudo, mas abra os olhos para a forma como sistematicamente os tribunais superiores, STJ e Supremo, têm reformado as suas decisões. E conceda uma trégua. Nós vamos, então, nos alinhar com as posições do STJ e do Supremo, pelo menos até passar a pandemia. Depois, tudo bem, vamos voltar ao debate. Não está bem, mas voltamos ao debate. É interessante, Luiz. Há pouco houve uma mudança, no fim do ano houve uma mudança no Código Penal, no Código de Processo Penal, uma macro mudança no sistema penal brasileiro. E uma das mudanças que foi feita foi no artigo 316. Foi introduzido um parágrafo único que obriga todos os juízes, em 90 dias, a cada 90 dias, de reavaliar as prisões preventivas, verificando da sua continuidade, da sua necessidade, da continuidade da sua adequação e coisa e tal. E isso talvez pudesse ser, nesse momento, uma forma de aplicar a lei. O apelo é que, diante da pandemia, nós não viremos as costas àqueles que são a clientela mais frágil e mais vulnerável, que não sejamos nós, promotores, procuradores da República e juízes, os agentes dessa necropolítica, que nós apliquemos a lei, apliquemos a orientação do Supremo do STJ, sigamos o que o CNJ, o CNMP vem orientando. Eu acho que esse podia ser um primeiro passo. Eu tenho uma outra coisa interessante para marcar essa necropolítica. Quem está do lado da necropolítica e quem está do lado da vida nesse momento. É curioso, muito curioso. O Ministério da Justiça, através junto com o DEPEN, editaram 2 portarias na quinta-feira. Na quinta-feira. O que dizem essas portarias? Fazem uma série de recomendações ao sistema prisional nacional, que é majoritariamente, 99% dele é estadual, portanto, está sob a égide da Justiça Estadual e dos governadores dos estados. Recomenda que usem álcool gel, recomenda que naqueles locais, e essa é a expressão, onde não for possível, naqueles prisões, onde não for possível assegurar o isolamento, que aí é a primeira pergunta que eu faço, que prisão no país, afora os presídios federais, em que isolamento é a regra, em que prisões do Brasil é possível assegurar isolamento? Bom, mas vamos lá, que nos locais onde não for possível assegurar isolamento, que a separação dos presos seja feita por cortinas, eu não tô brincando, ou traços no chão. E uma outra solução, que se separe em galerias aqueles que vão morrer primeiro e os que vão morrer depois, aqueles que são grupo de risco e aqueles que não são grupo de risco. Essas foram as determinações do Ministério da Justiça. E eu quero lembrar também que o senhor ministro tem dito na imprensa que não acha conveniente a flexibilização das penas nesse momento. Eu quero dizer que essa é uma afirmação comprometida diretamente com isso que estamos chamando de necropolítica. É preciso que e isso é algo que é quase uma conclamação que seria bom que a imprensa fizesse
aos juízes do país e aos promotores também que nós apliquemos as regras que temos, medidas alternativas à prisão, né? Reavaliar a população que está presa, verificar quem realmente precisa, permitir a progressão de regime sem o exame criminológico, porque a pessoa preenche o tempo necessário à progressão, requer o pedido e, apesar da lei não determinar, a maior parte dos juízes tem determinado a realização de um exame criminológico por uma equipe técnica, e esse exame leva vários meses, se não anos, para ser realizado. Então, o preso já tem direito de progredir e não progride. Portanto, uma das medidas que o CNJ recomenda é que os juízes façam a progressão de regime sem o exame criminológico. O Domingos, eu sei que não, só pegando um tema correlato aí, foi levantado recentemente, nós estamos num estado de guerra. O estado de guerra ele prevê a punição de crimes de guerra. Decisões que possam levar à morte generalizada não pode ser caracterizada como, futuramente, quando o Brasil retomar a democracia, como crime de guerra? Ou como genocídio. Sim. Como genocídio. Eu acho que o que está sendo praticado enquanto política oficial, pelo menos na voz do Ministério da Justiça, é algo muito próximo do genocídio. Domingos, muito obrigado por sua entrevista e parabéns por vocês ainda continuarem sendo uma luz aí em defesa dos direitos fundamentais. Obrigado pelo espaço, Luiz. Estamos à disposição.